Boa noite, segunda-feira, primeiro dia de fevereiro. Hoje vamos falar de futebol, da movimentação de clubes brasileiros que criaram um campeonato próprio para fugir do domínio da CBF. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o professor da Unesp, Zeca Marques. Você vai ver também. Mutirão contra o Aedes aegypti tenta acabar com os focos do mosquito na pousada da Esperança 2, bairro onde mora a primeira vítima de Zika na cidade. Vestibular do basquete. Adolescentes participam de seleção para integrar as categorias de base do time de Bauru. Foi programado para este sábado um mutirão de combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti. A ação se concentrou nos bairros onde trabalha a grávida que teve o diagnóstico confirmado de Zika em Bauru, no Higienópolis, e também onde ela mora, na pousada da Esperança 2. A chuva atrapalhou o trabalho, mas a mobilização já serviu de alerta. Representantes da Prefeitura e também da Defesa Civil do Estado se reuniram na Unidade de Saúde da Família do Pousada da Esperança 2 para acompanhar a ação. A parceria é pioneira. A Defesa Civil entrou no processo em dezembro do ano passado. Nós estamos estruturando uma estratégia que não é só para agora, uma estratégia que a gente pretende que seja permanente, que no próximo ano, já em novembro desse ano, a gente comece a usar tudo que foi feito agora já antecipadamente. É um processo agudo de tratamento do problema com forma de estratégia de defesa civil, com estratégia de emergência, de urgência, estratégia de guerra que a gente usa para poder fazer esse processo andar, e a gente vai fazer com a coordenação do Estado em todos os municípios, e a gente pretende fazer ainda em fevereiro todos os municípios simultaneamente. Depois da notificação do primeiro caso de Zika em Bauru, em bairros onde houver circulação do vírus, a Prefeitura vai começar a limpar áreas particulares e mandar a conta depois. Todos os terrenos notificados, cujas famílias já tenham sido inclusive autuadas, mas mesmo assim não fizeram a limpeza, a Prefeitura vai limpar e vai encaminhar uma cobrança no valor de 5% do valor venal do imóvel. Essa é uma medida extrema que está sendo tomada justamente por conta da contaminação agora desse novo vírus que está sendo transmitido pelo mesmo mosquito. Mas o problema não se resume aos terrenos. O mais importante para o controle de dengue são as casas, né? Porque o Aedes está dentro da casa. Se a fêmea tem pessoas ali na casa e tem criadouros dentro da casa, ela não vai no terreno baldio, ela fica na casa mesmo. O Daniel tem acompanhado o trabalho de bloqueio de focos do mosquito e já percebeu que na pousada o vilão são as embalagens vazias. Aqui o que a gente encontra, o principal tipo de criadouro, são aqueles materiais para reciclagem, né? A gente encontra muito nas casas, as pessoas têm depositado muito nos terrenos baldios também, né? A gente encontra bastante terreno com material reciclável e que pode acumular água e que acaba criando a Aedes aegypti também. E a chuva, que vem com frequência, afinal estamos em pleno verão, só piora a situação. Mas o problema maior está em terra mesmo, a falta de conscientização das pessoas. Esse pouquinho de água acumulada aqui nessa embalagem já é suficiente para se tornar um criadouro do mosquito Aedes aegypti. Funcionários de diferentes setores da prefeitura foram mobilizados para o mutirão. Debaixo de chuva, o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente recolhia a sujeira que não poderia estar aqui. A chuva apertou bastante e a ação precisou ser interrompida no meio da manhã. Mas o alerta já foi dado. Aliás, desde que os moradores receberam a notícia de que o Zika circula por lá. O Fernando redobrou os cuidados. Minha esposa ela não usa mais, aliás, nunca usou planta com água, né, parada, né? É sempre no vasinho, com terra. Aquelas bacias que ficam atrás da geladeira, que está parador de água lá também, é sempre com inseticida, com veneno para prevenir. Dona Antônia está cansada de fazer a parte dela. O que a gente pode estar fazendo, tem que estar fazendo, né? E não só a gente, você cuidar da sua casa, você cuidar tirar a sua água que está parada. Porque eu aproveito a água da chuva com os baldes e tudo, mas eu estou sempre lavando, sempre colocando, porque tem esse problema da água também, para economizar a água, né? Estou sempre fazendo a minha parte. O duro é o vizinho fazer a dele, né? É difícil, é complicado o povo entender que isso causa morte. E assim mesmo tem muito que não cuida. Não está nem aí, até que acontece na família, né? Aí vai tomar os cuidados.
Como o tempo firmou no domingo, as equipes retomaram as ações nos bairros Pousada da Esperança 2 e Higienópolis. Os trabalhos de combate aos focos do mosquito continuam nesta semana. Mas Bauru deve voltar a ter chuva em breve por causa da chegada de uma frente fria. Os detalhes você confere no boletim do IPMET. Começa com predomínio de sol, tempo mais estável e a tendência é de ir ficando mais nublado e a possibilidade de chuva vai aumentando também até o final de semana. As temperaturas permanecem elevadas, com máximas de 34 graus no período da tarde, mínima de 22 no início da manhã. Ainda não é possível afirmar, mas existe a tendência de aumentar a chuva aí no final de semana. Nós vamos ver segunda e terça como fica. Agora chove em pontos isolados no oeste do estado de São Paulo. Nas demais regiões, predomina o sol entre nuvens. Para amanhã são esperadas mais pancadas de chuvas em todas as regiões. Em Bauru não devemos ter chuva hoje, mas as chances aumentam amanhã. Agora a umidade do ar é baixa, de 35%. Os ventos sopram fracos, a 7 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 22 e 35 graus. Nesta terça, a mínima prevista é de 24 e a máxima de 31 graus. Depois do intervalo, você vai ver como foi a peneira do Bauru Basquete, realizada neste sábado. Garotos de Bauru e de outros estados disputam uma vaga nas categorias de base do time. Daqui a pouco, voltamos num instante só. Voltamos com uma dica de carnaval. Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita de máscaras, oferecida pela Secretaria Municipal de Cultura. Mais informações com a repórter Leire Bevilacqua. As aulas da oficina de máscaras começam no dia 2 de fevereiro e as vagas são limitadas. Sobre esse assunto eu converso com a coordenadora da Biblioteca Infantil, a Denise Dioclides. Denise, o que vai ser ensinado para as crianças nessa oficina? As crianças vão ter o prazer de confeccionar sua própria máscara de carnaval. E o que você vai mostrar para elas? Eu vou mostrar que há a possibilidade da gente fazer uma máscara com coisas muito simples, que a gente tem em casa, inclusive. Se você puder observar ali, nós temos lantejoulas, ou botões, se você não tiver lantejoulas, o lastex para amarrar, os moldes nós temos todos aqui que eu mesma confeccionei, peninhas, fuxico que a avó e a mãe sabem fazer, enfim, tudo que puder para enfeitar a máscara, para sair daqui bem colorido, para brincar um pouquinho no carnaval. E tem idade para participar da oficina? A partir de 8 anos, somente por causa da coordenação motora na hora de recortar. Mas crianças de 8 a 100 anos estão convidados, sejam todos bem-vindos. E como é possível fazer as inscrições? Pode ser aqui pessoalmente, na Biblioteca Infantil Ivan Engler de Almeida, aqui nas Nações Unidas, no prédio do teatro mesmo, ou pode também telefonar, gente, 3235-1312. Pode mandar me chamar, Denise. E são quantas vagas, Denise? Bom, a gente tem do dia 2 ao dia 5 e cada dia 10 vagas. Muito obrigada, então, pelas informações. E só lembrando, o telefone que a Denise acabou de passar para informações é o 3235-1312. Leire Bevilacqua para o Nesp Notícias. O assunto agora é esporte. 150 garotos entre 14 e 16 anos de idade participaram neste sábado de uma espécie de prova prática para quem sonha em ser jogador de basquete. É a peneira do Bauru Basquete, que busca jovens atletas para integrarem as categorias de base do clube. Teve gente que veio de longe para tentar a sorte na cidade sem limites. Identificar algum talento em meio a tantos garotos não é tarefa fácil. Divididos em 3 faixas etárias, cada grupo tinha, no máximo, 1 hora para mostrar por que merecia ganhar uma chance de treinar com as categorias de base do Bauru Basquete. Nesse vestibular do esporte, a atenção dos treinadores tem que ser redobrada. A gente fica de olho se o menino sabe o contato tem a coisa com a bola, a gente fala assim. Isso já dá para identificar rapidamente. Alguns têm mais habilidade, outros têm mais desenvoltura na parte coletiva. E a gente faz assim, aqueles que a gente tem mais dúvida, assim, fala assim, aquele menino pode ser um potencial, a gente chama depois aqui para treinar junto com o time, para ver se o menino consegue treinar com o time. Na quadra do ginásio da IT, os técnicos montaram uma sequência de estações de exercícios.
O objetivo era avaliar habilidades como controle de bola, agilidade e potencial de arremesso. Na parte final do teste, os meninos disputavam um jogo. Tinham que mostrar espírito de equipe e, claro, técnica. João Vitor é de Ponta Grossa, no Paraná, e viajou 6 horas só para participar da peneira. O pai foi quem trouxe o garoto, de 14 anos e quase 2 metros de altura, para realizar um sonho. É cansativo, né? Muito cansativo, porque a viagem é longa, a distância, salvo engano, são 439 quilômetros de lá para cá. Mas assim, vale a pena, né? Vale a pena porque é o sonho do meu guri aí de jogar basquete, ele gosta muito, né? Então eu, como pai, me sinto quase que na obrigação de correr atrás, de ir aonde ele também quer ir, né? Eu nunca participei de uma peneira de verdade, assim. Essa aqui foi a primeira. Eu fiquei um pouco nervoso na hora que eu cheguei aqui, olhei nos caras ali. Aí eu vi que foi bem difícil para mim. Já o Gabriel nem precisou pegar muita estrada. Veio de Marília e se sentiu à vontade na quadra bauruense. Mostrou potencial, como nesta arrancada, que terminou no arremesso certeiro. Eu já tinha participado da peneira de Franca e eu jogo basquete desde os 8 anos, por causa que meu pai é o treinador de basquete do SESI. Tudo foi muito bom, né? Mas o mais gostoso de jogar assim é o coletivo. O teste reuniu também muitos garotos de Bauru. Era o caso do Gabriel de Aquino, outro que foi ao ginásio incentivado pelo pai. Eu treino umas 3, 4 horas por dia, por conta, em casa, e eu morava fora de Bauru. Há uns 3 anos eu voltei e conheci o basquete através do meu pai, que foi um jogador na infância, aqui da Luso, e ele fez eu me apaixonar pelo basquete, assim, tipo, eu vivo praticamente ele 24 horas por dia. A apreensão não é apenas de quem faz a prova. Nas arquibancadas, os pais não desgrudam os olhos dos filhos. Bastante nervosismo porque a gente torce, né? Vê que ele gosta e é uma equipe boa, competitiva, né? É uma oportunidade. Eu vivi isso na minha infância também e gostaria que ele tivesse essa vivência, né? Jogador profissional do Bauru Basquete, Jefferson fez questão de acompanhar a peneira e passar tranquilidade aos meninos. Eles têm que aprender a perder, a ganhar. Isso faz parte do crescimento, tanto para a vida como para esses garotos que pensam em ser profissional. Então, se hoje eles vão ficar nervosos, vão ter outras peneiras, vão ter outras escolinhas. Até mesmo o Michael Jordan passou por vários momentos de ir para high school e ser mandado embora e ter que fazer outros testes. E virou o que virou, uma lenda do basquete. Para o coordenador técnico das categorias de base do time, quanto mais cedo um jovem talento for identificado, maiores as chances dele se adaptar à rotina de treinos que a carreira exige. Quanto mais cedo esses meninos estiverem dentro de uma filosofia de trabalho, de uma rotina que a gente, de preparação deles para subir para a categoria, é mais fácil eles incorporarem todos os conceitos que a gente usa no time profissional e eles chegarem mais preparados para brigar por posição, mas principalmente em buscar seu espaço numa equipe igual é o Bauru Basquete. 1, 2, 3, Bauru! E olha, peneira mesmo, de acordo com a assessoria de imprensa do Bauru Basquete, 6 participantes do teste foram pré-aprovados. Agora eles vão passar por um período de experiência com uma semana de treinos para ver se serão efetivados no time. No próximo bloco, a gente repercute a iniciativa de times de futebol que tentam quebrar o monopólio da CBF na realização de campeonatos. Vamos receber o professor da Unesp, Zeca Marques. Voltamos num instante só. Em meio aos casos de corrupção que envolvem a presidência da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, a entidade enfrenta forte resistência de clubes brasileiros. Tanto que alguns se organizaram num campeonato à parte, chamado a Primeira Liga. Para falar sobre esse assunto e sobre formas de fiscalizar a gestão do esporte no Brasil, vamos receber o professor da Unesp, que coordena o Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol, o Zeca Marques. Zeca, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço mais uma vez. Só vim aqui para assuntos complicados, né? É, complicado, sim. E muita gente, Zeca, não sabe que está rolando essa competição, essa Primeira Liga.
o Copa Sul Minas Rio. A CBF tentou impedir a realização, não reconhece o torneio. O que esses grupos que organizaram essa competição eles pretendem? Bom, acho que aqui em São Paulo a gente está um pouco à parte do torneio, porque ele não envolve equipes paulistas. E é uma Copa Sul Minas Rio, mas que do Rio de Janeiro só aparecem 2 times grandes, que são o Flamengo e o Fluminense, que estão brigados com a federação local. Eu acho o seguinte, eu acho que os clubes brasileiros perderam a oportunidade de ouro nos anos 80, quando fundaram o Clube dos 13 e organizaram a Copa União, que tinha um patrocínio forte de uma marca de refrigerante. E ali era o momento para criar uma independência com relação à CBF. Era o momento de se criar uma liga própria em que a administração partisse dos clubes, que é o modelo que acabou vigorando na Europa justamente na mesma época, final dos anos 80, começo dos anos 90, quando a maior parte das ligas nacionais passaram a ser administradas pelas ligas dos próprios clubes. Então, só para explicar um pouco para o nosso telespectador, o que as federações nacionais fazem? Elas cuidam das seleções e cuidam das competições que são as taças nacionais, que tem uma tradição enorme. Na Inglaterra, o campeonato mais antigo do mundo é a FA Cup, que seria a taça da Inglaterra, a Copa da Inglaterra. No caso do Brasil, caberia à CBF, neste modelo, administrar a seleção brasileira, o que já é extremamente rentável para a CBF. A CBF ficou milionária por causa da seleção. E caberia à CBF administrar a Copa do Brasil, simplesmente isso, mais nada. Primeira divisão, segunda divisão seria administrada pelos clubes. O problema é que os clubes também não se entendem. Então, esta Copa Sul Minas Rio, quer dizer, Rio com 2 clubes apenas, eu vejo que é um grande embrião para se formar uma liga de clubes no Brasil que tire da CBF esse poder de administrar uma competição nacional, o Campeonato Brasileiro, e que os clubes possam, então, ter um pouco mais de autonomia para gerir contratos publicitários, contratos de transmissão televisiva com as empresas de comunicação, a questão que envolve a negociata entre os próprios clubes e jogadores. E o problema é que a CBF não quer, obviamente, abrir mão de perder, né, espaço. Eu diria que não é nem a questão financeira que é mais preocupante para a CBF, é a questão do poder mesmo, é o poder sobre os clubes. Perdendo esse poder sobre os clubes com a administração, com uma auto-administração, ela não poderia fazer uma série de chantagens que costuma fazer. Porque, se a gente pensar bem, a seleção já basta para a CBF. A seleção é a grande vitrine do futebol brasileiro no exterior. Por quê? Porque a CBF proibiu durante 4 décadas, praticamente, que os clubes pudessem aparecer no exterior com uma visibilidade própria. A gente não tem clubes que vão excursionar lá fora, ou grandes competições amistosas tradicionais. É só a seleção, momentos, né? É só a seleção que tem visibilidade. Zeca, iniciativas como essa que você vê como um embrião somada a essa crise de credibilidade da CBF, ex-presidente preso, o presidente atual afastado, você acredita numa grande virada na gestão do futebol no Brasil? Ou seria uma visão muito otimista para esse momento? Esse vácuo de poder na CBF ele é sintomático. Quer dizer, eu não sei nem dizer quem que é o presidente hoje. Um general, neste exato instante, um coronel? Não sei quem que é o presidente da CBF. Interino. Não sei o que o Zé Maria Marinho e o Marco Paulo Del Nero vão fazer com as denúncias e as licenças que eles têm. Eu acho que esse é um momento propício para a criação de uma liga, dada a fraqueza que a CBF tem demonstrado. Agora, eu não acho que os clubes hoje tenham um poder de união, um poder de coesão para conseguirem fechar um modelo que agrade a todos eles. Existem muitas divergências, os clubes não se entendem. Até esta competição estava um pouco ameaçada porque não havia um consenso entre eles. O presidente Calil, o ex-presidente do Atlético Mineiro, era o presidente, depois renuncia, havia casos de nepotismo na própria criação desta liga. E eu acho que os clubes hoje enfrentam também um problema de credibilidade. Assim como a CBF tem um problema seríssimo, os clubes também têm problemas de credibilidade por força dos seus gestores. Então, eu espero que essa liga dê certo, espero que ela tenha sucesso, mas eu não vejo hoje que a troca de uns dirigentes por outros possam resolver o problema crônico do futebol brasileiro. A presidente Dilma sancionou no mês passado a criação da Autoridade Pública de Governança do Futebol. É ligado ao Ministério do Esporte para fiscalizar ações de responsabilidade fiscal dentro do esporte. Você acredita que um órgão como esse tenha o poder de fato para fiscalizar a modalidade no país? Bom, aí tem uma questão que também é bastante interessante, que é qual que é o papel do Estado na gestão do esporte do seu país, do esporte nacional. A gente pode evocar aqui teorias da ciência política, ciência econômica, qual o tamanho que o Estado deve ter. O pessoal do mercado defende o Estado mínimo, o pessoal que acha que o Estado tem que ter mais peso defende uma presença maior. Eu acho que o Estado tem que ter o seu papel necessário, o tamanho necessário. E eu acho que o esporte brasileiro já faz
também quase um século, que ele fica refém de uma inoperância do Estado. O Estado tem que agir, tem que criar organismos e mecanismos que possam, de certa forma, disciplinar, fiscalizar, controlar o movimento de cifras que são trilionárias, que envolvem, por exemplo, o futebol brasileiro, né? Na Europa, a maior parte dos clubes tem a sua parte recreativa associativa, o clube é quase uma ONG, não tem tributação, mas eles movimentam bilhões de dólares, de reais, de euros nas negociações de jogadores. Só que na Europa eles criaram uma espécie de sociedade anônima, o clube é uma empresa com ações na Bolsa, para gerir o futebol profissional. Aqui no Brasil, a gente vê o problema do Neymar com o Santos, a transferência do Neymar para o Santos. Como é que o Santos pode ser uma entidade sem fins lucrativos se vende um jogador, uma venda até mal explicada até agora? Questionável. E eu estou falando do caso do Santos, podia falar do caso do Corinthians, que negociou praticamente meio time para a China. Então, eu acho que o governo ele peca pela inoperância, pela ineficiência e porque ele não quer mostrar a cara uma questão que ele tem que regular. Até porque o governo, direto ou indiretamente, está completamente envolvido com a questão do esporte no Brasil. Sim, a Caixa Econômica Federal, um banco público, patrocina 10 times, investe 83 milhões de reais. Como que você vê essa isenção para fiscalizar se ele mesmo é patrocinador de times? E patrocinar clubes que têm dívidas também monstruosas com o próprio Fundo de Garantia, quer dizer, que é gerido pela Caixa. É outra contradição do Brasil. Eu acho que a Caixa, ela erra nesse patrocínio alguns clubes. Ela deveria patrocinar o campeonato e não os clubes, se ela quer fazer algo pelo futebol. E a Caixa vem dizer que é um banco comercial como qualquer outro que tem que ter um espírito de concorrência. Agora, eu não escolho onde meu fundo de garantia vai ser depositado, ele é na Caixa que é depositado. As loterias no Brasil são administradas pela Caixa. A Caixa, inclusive, veja como o governo tem parte na questão do esporte. Loteria esportiva, essa loteria dos clubes, é administrada pela Caixa. Como é que o governo vai se inocentar da gestão dos clubes se parte do dinheiro das loterias envolve jogos de futebol, né? E eu acho que a Caixa ela erra em patrocinar esse esporte de alto rendimento, competitivo, profissional, de clubes que já têm possibilidades de receita por meio de outros patrocínios. Não seria essa a função, né? Deveria, eventualmente, fomentar o esporte de base, fomentar outras ações, porque a Caixa diz que é um banco comercial, mas ela tem uma série de facilitações por ser um banco 100% público que outros bancos comerciais não têm. Tá certo, Zeca. Muito obrigada mais uma vez por aprofundar essas questões importantes do esporte. Eu que agradeço. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau.